Boa tarde, ninjas! Trazendo para vocês os principais destaques do nosso portal no dia 19 de julho de 2023. Antes de começar, deixe o like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro das principais notícias. Comenta aí o que vocês acharam desse formato. Nosso primeiro destaque do dia. CNJ abre processo disciplinar contra a juíza Gabriela Hard, que assumiu a Lava Jato após Moro. Conselho Nacional de Justiça, CNJ, iniciou uma reclamação disciplinar para investigar a conduta da juíza federal Gabriela Hard, que atuou na 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pelos processos da Operação Lava Jato. A decisão foi tomada pelo Corregedor Nacional de Justiça Luiz Felipe Salomão e assinada na última segunda-feira, dia 17. O processo busca apurar se a magistrada deixou de tomar as devidas providências após ser informada sobre as irregularidades cometidas pelo ex-juiz Sérgio Moro e ex-procuradores da República, inclusive aí Dallagnol. A reclamação disciplinar foi apresentada pelo empresário Antônio Celso Garcia, conhecido como Tony Garcia, e agora a juíza terá 15 dias para enviar sua manifestação para o Conselho Nacional de Justiça. Tony Garcia, ex-deputado estadual do Paraná, afirmou em entrevista à imprensa que foi utilizado como agente infiltrado pelo então juiz Sérgio Moro e pelos procuradores da Lava Jato para gravar conversas de investigados nos processos e, supostamente, perseguir o PT. Ele assinou um acordo de colaboração premiado em 2004, durante o caso do Banestado, conduzido por Moro na época. Posteriormente, o Ministério Público Federal solicitou a suspensão do acordo de colaboração, famosa delação premiada, alegando uma suposta omissão de Garcia e reativação do processo. A defesa do empresário afirma que em março de 2021, Tony Garcia relatou à juíza Gabriela, que substituiu Moro na ocasião, a ocorrência de crimes cometidos pelo então juiz durante o andamento do processo. No entanto, em novembro de 2022, a juíza declarou a rescisão do acordo de colaboração, atendendo ao pedido do MPF. De acordo com os advogados de Tony Garcia, a denúncia feita pelo empresário só foi levada adiante após o juiz Eduardo Apio, afastado da 13ª Vara, tomar medidas e encaminhar o caso ao STF. Por meio de assessoria de imprensa, a juíza Gabriela afirmou que irá fornecer as informações solicitadas pelo CNJ. Então vamos ao segundo destaque do dia. Controladoria identifica distorção contábil de 202 bilhões em 5 ministérios da gestão Bolsonaro. Então a gente vê aí um enorme rombo dos 4 anos de Bolsonaro. Um recente levantamento feito pela Globo News com base em auditorias realizadas pela Controladoria Geral da União, CGU, revelou um montante impressionante de 202 bilhões em distorções contábeis. Inconsistências nas contas afetam 5 ministérios e podem levar à abertura de investigação por desvio de recursos públicos pela gestão Bolsonaro. Então aí a matéria vem detalhando cada ministério e o que aconteceu em cada um. Então vamos lá. Ministério da Agricultura. A CGU descobriu uma distorção de 142,9 bilhões nas contas do Ministério da Agricultura, que inclui o Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Possui um patrimônio estimado de 124 bilhões em terrenos, glebas, além de 95 bilhões em fazendas, parques e reservas. A CGU selecionou uma amostra de 155 imóveis para verificar suas avaliações em relação aos valores de mercado e constatou uma defasagem de 63%. Extrapolando esses resultados para um montante total, estima-se que a distorção alcance cerca de 140 bilhões. Ministério da Infraestrutura. As auditorias também revelaram uma distorção contábil de 20,3 bilhões no Ministério da Infraestrutura. Detalhes específicos sobre a irregularidade não foram fornecidos, mas esses números destacam a necessidade de uma análise mais aprofundada sobre a gestão financeira e contábil da pasta. Ministério da Educação. O levantamento apontou distorções contábeis no valor de 17,1 bilhões de reais no Ministério da Educação. A auditoria revelou 26 inconformidades, incluindo o registro equivocado de imóveis pertencentes a entidades vinculadas ao MEC, como se fosse propriedade do próprio Ministério, gerando uma distorção de 1,1 bilhão de reais. Além disso, foram identificadas falhas no registro de empréstimos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, totalizando 182 milhões em erros contábeis. No Ministério da Saúde,
a CGU encontrou uma série de inconsistências contábeis, resultando numa distorção de 15,9 bilhões. Entre as irregularidades identificadas estão registros incorretos de estoques de medicamentos, vacinas e outros insumos estratégicos. A análise da CGU revelou 21 lançamentos contábeis equivocados, sendo classificados como débitos quando na verdade deveriam ser considerados créditos, resultando numa distorção de 770 milhões de reais. No Ministério da Cidadania, o levantamento destacou uma distorção contábil de 6,3 bilhões de reais, porém detalhes específicos não foram divulgados. Essas distorções contábeis comprometem a transparência e a acurácia das demonstrações dessas pastas ministeriais, implicando diretamente a compreensão da situação patrimonial, do resultado financeiro e do fluxo de caixa. Além disso, levantam questões sobre a gestão financeira e fiscalização adequada no âmbito do governo. É importante ressaltar que o valor total de 2,2 bilhões não considera correções já realizadas após as notificações da CGU. Algumas das correções incluíram ajuste nos dados do FIES, que registrou erroneamente despesas no montante de 124 bilhões. Outra correção significativa foi relacionada ao valor dos imóveis do MEC, no qual 51% dos imóveis não tinham sua validação patrimonial atualizada, resultando em um ajuste de 7,6 bilhões. Então a gente vê aí que o desgoverno do Bolsonaro deixou tudo realmente bagunçado e um rombo enorme, bilionário no governo de desorganização. Terceiro destaque do dia: pai do senador bolsonarista Jorge Seife é multado por envolvimento em rede de pesca ilegal em Santa Catarina. Então a gente vê aí mais um crime dessa rede bolsonarista hipócrita. A apreensão de 27,7 toneladas de barbatanas de tubarão realizada em Itajaí pelo IBAMA revelou a dimensão das ilegalidades que dominam o mercado de pesca de espécies no país, conforme revelado na quarta-feira, hoje, dia 19, pelo jornal O Globo. A carga apreendida pertencia à empresa Kowalski Pescados, e 2 dos multados foram Jorge Seife e Sara Seife, pai e madrasta do senador bolsonarista Jorge Seife, ex-secretário de Pesca e Agricultura na gestão de Jair Bolsonaro. Pesca ilegal de tubarões no Brasil tem causado um imenso impacto na biodiversidade marinha dos últimos anos. A carga apreendida, que pertencia a essa empresa Kowalski Pescados, que fornecia tubarões provenientes de cerca de 40 embarcações, sendo que 6 delas pertenciam à família Kowalski e outras 4 à família do senador Jorge Seife. O total de multas aplicadas já ultrapassa 13 milhões. O senador foi multado anteriormente por diversas modalidades de pesca ilegal. E esse era o ministro da pesca de Bolsonaro, né? Imagina. A investigação revelou que a empresa utilizava uma licença de pesca de atum e meca para capturar, na verdade, tubarões azul e anequim, maco. É o nome das espécies, né, que eles pegavam. Essa prática contribui para a entrada de diversas espécies de tubarão na lista oficial de ameaçadas em extinção no Brasil. Pesca predatória tem sido um dos maiores desafios para a fiscalização, como evidenciado no assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, que denunciaram a pesca ilegal na região do Vale do Javari. A falta de uma lei que especifique o limite para a pesca da fauna permite que os pescadores capturem os tubarões de forma direcionada ao invés de acidental. Na carga apreendida em Itajaí, os índices de espécie-alvos, atum ou meca, variam entre 6,5% e 19% por lote, enquanto a proporção de tubarões capturados era muito superior ao permitido. José Kowalski, dono da empresa responsável pela carga apreendida, argumentou que não existe uma lei que proíba o transporte de um barco carregado de tubarão. No entanto, uma ação anterior contra o IBAMA estabeleceu jurisprudência, demonstrando que o direcionamento ilegal de esforço para a captura de tubarões é uma infração. A maioria das embarcações envolvidas na apreensão utilizava equipamentos específicos para a captura de tubarão, e os registros de movimentação dos barcos não correspondiam aos mapas de bordo. Além da pesca direcionada, foram identificadas outras infrações, como o não cumprimento de medidas mitigatórias para a proteção de aves e tartarugas e omissão de informações sobre as espécies capturadas incidentalmente nos mapas de bordo. Então a gente vê aí mais um escândalo de Jorge Seife com essa empresa dele. Lembrando que no início do ano, um caminhão
de uma empresa também ligada à família dele foi apreendida traficando drogas. Então é isso, galera. Fechando aqui mais um giro de notícias no Portal da Ninja. Se você está curtindo aí esse novo formato, deixe seu comentário e compartilhe aí com todo mundo para a gente espalhar essas notícias. Até a próxima.